Bom, começamos o Balanço Geral de hoje falando da situação preocupante em que se encontram os hospitais filantrópicos aqui da capital sergipana. Mostramos, inclusive, ontem ao vivo, a direção do Hospital Cirurgia entregando uma lista com nomes de pacientes que estão aguardando cirurgias do Ministério Público Estadual. Até um boletim de ocorrência contra a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, por conta dos débitos, foi prestado. Hoje pela manhã, a Secretaria de Saúde realizou uma coletiva e quem está ao vivo de lá, vamos aqui mais uma vez, é o repórter Diego Barros, que vai trazer outras informações. Diego, quais são as informações, quais foram as justificativas da Secretaria Municipal de Saúde? Muito boa tarde. Então, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Segundo os documentos apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, é o próprio Hospital de Cirurgia que tem um débito para com a Prefeitura Municipal. E aí a Secretária Municipal de Saúde, que está aqui ao meu lado, a senhora Vanesca Barbosa, vai explicar por que existe este débito da parte de lá, da parte do hospital, para a Prefeitura. Boa tarde para a senhora, obrigado pela participação ao vivo aqui no Balanço Geral. O que houve então? Por que esta troca de acusação? Um acusa o outro de que há uma dívida, quando na verdade os pacientes estão sofrendo com essa situação toda gerada. Boa tarde, Tiago. No início do contrato, a pedido do próprio hospital e acordo feito no Ministério Público Federal, houve um adiantamento ao hospital no valor de 6.200.000, que é o valor do contrato. E esse adiantamento ele não estava vinculado à avaliação de produção do hospital. Esse adiantamento foi feito para dar um oxigênio ao hospital à época, e sempre ao final do contrato, né, quando termina o contrato, esse encontro de contas tem que ser feito, ou seja, é um adiantamento para que depois esse recurso seja devolvido. O contrato se finalizou em junho de 2017, e a partir daí nós começamos a fazer o encontro de contas e identificamos que dos 133 milhões que foram efetivamente pagos ao hospital, e o hospital comprova a realização de 129 milhões em procedimentos, e isso inclusive é atestado por Comissão de Avaliação e Fiscalização do Contrato, em que existe representante do próprio hospital homologando esses valores. E com isso nós temos aí um dinheiro que já foi pago ao hospital, na ordem de 4.300.000, já contando com o não repasse das rubricas municipais de agosto para cá. Então, significa dizer que não há débito da Secretaria com o hospital, e o hospital precisa dizer onde está esse dinheiro que foi pago de forma adiantada e que hoje ele justifica não estar atendendo as pessoas em virtude de um não repasse. Então, é essa situação e que foi comprovada por documentos que nós temos com notas fiscais comprovando que foram pagos esses recursos. Esses dados apresentados pela Secretária Municipal de Saúde daqui de Aracaju, eles estão apresentados bem ali. São esses números que a secretária acabou de relatar para a gente. A senhora, inclusive, foi denunciada junto à polícia pelos dirigentes do Hospital de Cirurgia em relação a esta questão. Qual é a defesa da senhora? Veja, eu tomei como surpresa ter sido denunciada de forma pessoal, até porque eu sempre tive um bom relacionamento com todos os diretores de todos os hospitais. Recentemente eu tinha chamado o Dr. Milton para conversar, até para a gente mesmo negociar como é que ia ficar esse encontro de contas, para que o hospital realmente não, no fechamento desse encontro de contas, o hospital não ficasse devendo nada para a gente, nem a gente devendo nada para eles. E aí eles fizeram uma denúncia, uma queixa-crime. É óbvio que eles querem se defender, porque eles fecharam o hospital, mas eu demonstrei aqui, né, tanto que não existe débito do hospital da Secretaria para com o hospital, como o recurso que compete ao Tesouro do município, que é repassado pelo contrato, ele não está atrelado ao pagamento nem de anestesistas, nem de procedimentos cirúrgicos, nem de médicos que trabalham na UTI. Portanto, mesmo se houvesse o débito da Secretaria para com o hospital, não justificaria a paralisação desses serviços. Secretária do estúdio, o apresentador Tiago Elcias tem uma pergunta para a senhora. Pode fazer a pergunta, Tiago. Secretária, antes de mais nada, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral Sergipe. O que eu estou tentando entender é o seguinte: então quer dizer que o hospital recebeu de fato um adiantamento, vocês adiantaram esse dinheiro e agora o hospital está dizendo que vocês
continuam devendo. Então significa dizer que o hospital está agindo de má fé, é isso, traduzindo as suas palavras? Veja, Tiago, nós comprovamos aqui, nós temos toda a documentação para comprovar, para quem quiser ver, inclusive vamos encaminhar isso aos órgãos de controle, de fiscalização, onde existe a demonstração de que pelas comissões, avaliando mensalmente o que o hospital produziu e que deveria receber, isso perfaz um valor de 129 milhões e o que foi pago efetivamente com notas fiscais comprovadas foram 133 milhões. Isso fruto desse adiantamento que foi feito lá no início do contrato. Todo contrato com o gestor público, ele tem início e tem fim e não se pode nem dever nem ter créditos com o hospital. Então, essa conta tem que ser fechada, né? O hospital sabia que isso ia ter que ser fechado um dia e hoje o hospital ainda nos deve cerca de 4 milhões e 300, ou seja, esse dinheiro já foi para o hospital, né? E hoje isso não justifica a não realização dos procedimentos, como ele está informando ser culpa da secretaria. Secretária, mas como o hospital acabou tendo essa dívida com a prefeitura? Foi em realização de procedimento ou foi por causa do repasse que o dirigente do hospital teria que relatar o que foi gasto e se não foi gasto totalmente, era preciso retornar algum dinheiro para o município ou para a União? Isso é fruto de um adiantamento. Normalmente, como é que se faz um contrato? Você faz um contrato com o ente e você paga pela produção dele. No caso específico do Hospital Cirurgia, em virtude de, à época, ele dizer que não tinha condição de esperar por esses 60 dias, ele pediu que fosse feito um adiantamento. Então, isso foi feito. Esse adiantamento não estava vinculado a nenhuma produção que o hospital fizesse. Então, o setor público adiantou o dinheiro para que, ao final do contrato, recebesse esse dinheiro de volta. Então, foi isso que foi feito. Então, a gente consegue comprovar que, pelo que foi feito, foi realizado pelo hospital em procedimentos. Ele deveria ter recebido menos e nós já pagamos mais. Então, não existe o débito que o hospital fala existir. O dinheiro já foi pago ao hospital a maior do que deveria ter sido pago. Secretária, muitíssimo obrigado pela participação da senhora aqui no Balanço Geral Sergipe. Tiago, é com você. Obrigado, Diego Barros. Obrigado também à secretária. Olha, os números são frios, não é? 2 mais 2 são 4, né? Pelo menos teoricamente. Há quem que transforma 2 mais 2 em 5, mas aí por outros meios. Isso é muito grave, essa informação cai como uma bomba, né? E acaba aqui desqualificando toda a denúncia da gestão do Hospital de Cirurgia, pelo menos se baseando aí no que disse agora a Secretaria Municipal de Saúde. Eu sei que nessa brincadeirinha aí de quem deve, quem pagou, quem já recebeu, a população está sofrendo. Existe aí uma fila de espera, os procedimentos cirúrgicos foram suspensos e a população está pagando esse pato. Eu espero que tenham um bom senso de resolver esse problema, porque não se pode brincar com vida, não se pode brincar com a saúde de ninguém. Está na hora, vou repetir, o Ministério Público tem que entrar nessa brincadeirinha aí, colocar regra nessa bagunça, porque se um diz que deve e o outro diz que não deve nada, peraí, tem alguma coisa errada aí. Alguém errou nessa planilha. Alguém errou nessa planilha. Viu? Vamos para frente.